Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sempre segui meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Eu calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, ou pra onde o vento do Senhor levar. Começando aqui agora na TV Canção Nova, mais um programa PHN, e é bom demais estar com vocês, reunidos aqui com a banda Gibors, ali o Cleuber no teclado, Rinaldo Rosa no contrabaixo, Nato na batera, Fabinho aqui no sax. E como é bom chegar até você com essa experiência que há 20 anos tem levado muitos jovens a uma verdadeira decisão de vida. E é aqui que a gente deixa o nosso querer, e é aqui que já eu vou chamar para você acompanhar aqui nesse PHN um testemunho lindo. Ele que dirigiu inclusive esse DVD, por isso que eu escolhi começar com essa canção. E eu vou cantar mais uma vez esse refrão, e eu convido ele para chegar já aqui junto comigo. Marcelo Pereira vai entrando, meu irmão, e a gente vai cantando. Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Sim, Senhor, eu vou pra onde o vento do Senhor levar. Barco a vela solto pelo mar. Sim, Senhor, eu vou pra onde o vento do Senhor levar. Uou! Boa noite, galera PHN. Chega aqui junto comigo então, meu irmão, meu grande amigo. Há muito tempo a gente não se via, hein, Tchelo? Ele que era conhecido aqui na Canção Nova como Tchelo, Marcelo Pereira, bem-vindo. Vamos chegar para falar um pouco da sua história de vida, para falar um pouco dessa caminhada na Canção Nova, para falar de livro. Por isso, na verdade, o verdadeiro sentido de você estar aqui é o sentido salvífico do sofrimento humano. Esse é o livro do Tchelo. Eu estou muito interessado em saber e conhecer um pouco dessa obra. Mas olha, para que você acompanhe um pouco e tenha ideia de quem está aqui, já eu vou falar com ele, que movimenta as redes sociais. Mas esse cara aqui, porque eu conheço há alguns anos já, mas o Tchelo, eu já soube que ele dançou muitos anos. Então ele já foi dançarino, já foi diretor. Eu só não te vi cantando, Tchelo. O resto, eu já te vi na área da arte, já te vi desenhando também, que você dá uns rabiscos bem bacanas. Mas cantando eu ainda não te ouvi, não tive essa alegria. Fala aí, boa noite pra galera. Boa noite, é uma alegria estar aqui de volta a casa, né? Verdade. Faz mais ou menos aí uns 6 anos que eu não estou mais na Canção Nova, mas a saudade é grande e é sempre muito bom estar aqui, né, na casa dos irmãos, na minha casa, né, que eu me sinto ainda parte dessa história da Canção Nova. E hoje, de forma especial, estou muito contente de poder estar aqui no PHN, junto com você. Maravilha, bem-vindo. E aí, Fael? Chegando. Boa noite, Bom Thiago. demais. Boa noite, Marcelo. Boa Você estava noite. falando aí, eu já estava aqui meio que no livro aqui do Marcelo, que é o Sofrimento Humano. Falei, cara, o Thiago esqueceu de mim, cara. Estou aqui no meu sofrimento. Já sofrendo, já. Meu Deus do céu, mas boa noite, sejam bem-vindos a todos os telespectadores do PHN. Hoje teremos um belo testemunho, uma grande história aí, né? Ele que pôde dirigir aí, se não os melhores, 2 dos melhores DVDs que a Canção Nova já produziu aí, que eu admiro muito aí, ó. Então, estamos, né, na mesma área de trabalho aí, uma grande inspiração pra gente. Com certeza. Bom, então, já que o Fael deu essa introdução e como eu falei, cantando Barco à Vela, ele foi o diretor daquele DVD da Eliana. Que ano que foi, Tchelo?
Foi 2010. 2010, então, ele dirigiu o Barco à Vela. E logo foi 2011, depois 2011, o Eletroacústico do Dunga. DVD Eletroacústico do Dunga. Então, essa assinatura, com certeza, como o Fael dizia, muitos gostariam de ter no seu histórico como diretor. Primeiramente, fico muito contente, Sim. né? Ao chegar aqui, vi as minhas impressões digitais em vários lugares aqui do palco, né? Isso é muito bom saber que um trabalho nosso pode perpetuar assim. E isso só revela o tanto que é importante a gente fazer as coisas para Deus. Que quando é para Deus, Deus multiplica. A gente é só um grãozinho de areia, mas Deus... Eu não me sentia capaz de fazer o que eu fiz. E até hoje não consigo compreender como isso tudo aconteceu, né? Eu também considero tanto o Barco à Vela como o Eletroacústico um dos meus clássicos, né, de produção, de criação de arte, né? Então, eu fico muito contente de poder ter feito parte dessa história, e desse retalho da história da Canção Nova, no sentido aí dos DVDs, dos musicais, né, que a Canção Nova tem aí na sua rede. Inclusive, o cenário aqui do programa PHN estreou no DVD Eletroacústico do Dunga, né? É por isso que ele falou das impressões digitais, né, Tiago? Tem aqui também o Rinaldo, né, e o Fabinho, que fizeram parte do projeto na época. Dos dois, né? Tanto Sim. do Barco à Vela como do Eletroacústico. E é uma alegria também poder encontrá-los aqui hoje. O Rinaldo tem que contar qual projeto que ele não esteve, né? Porque Verdade. tá aí, chegou quase junto com o Padre Jonas aqui na Canção Nova. Ô, Tchelo, e eu tive a alegria, além de... Quando falou do DVD Eletroacústico, inclusive, eu fui um dos cinegrafistas nessa época. Eu lembro que você me deu esse presente. Eu ainda não estava nas paradas de sucesso como o Rinaldo, ou como o Fael. Mas eu estava compondo a equipe de produção, a equipe de cinegrafistas ali. Eu lembro que eu fiquei bem aqui no fundo do auditório. No centro do palco. No centro do palco ali. Que era uma câmera que quase não usava, então pegaram um cara... Não, tô brincando. Não mas foi bem assim. Não foi. Foi escolhido a dedo, né? Foram, em média, 200 profissionais que estavam trabalhando, por exemplo, no Dudunga, né? Então, cada profissional que estava ao meu alcance, eu escolhi a dedo, porque eu conhecia as pessoas. E eu falava para mim mesmo, eu quero essa pessoa comigo, porque ela tem o mesmo olhar que eu quero que esteja impresso no trabalho. Então, não foi aleatoriamente, não, viu? Legal, Tchelo. Bom, a gente já vai falar sobre esse tempo do Tchelo aqui na Canção Nova. É Tchelo porque a gente... primeiramente, de onde surgiu, né, esse apelido? Porque a gente olha o livro, quem olha o livro de cara assim não tem ideia de que é o Tchelo que fez... parte da Canção Nova. Inclusive, aqui na Canção Nova, se alguém perguntar assim, Marcelo Pereira, ninguém sabe quem é. E quando eu fui convidado para apresentar o programa, eu falei, quem vai ser o entrevistado hoje é o Marcelo. Aí já falou o Tchelo, aí eu soube que era você. Mas se falasse Marcelo Pereira, eu ia vir totalmente no escuro, sem saber quem era o meu entrevistado. Mas quando falou Marcelo Tchelo, então já de cara. O apelido surgiu na Itália. Eu, por um momento da missão aqui na Canção Nova, eu morei na Itália. E lá na Itália, Marcelo é Marcello, né? Tem o Marcello Mastroianni, né? E aí eles começaram a me assimilar, assim, começaram a me chamar na casa os irmãos, né? De Marcello, Marcello para cá, Marcello para lá, vai passando os dias, vai ficando íntimo, vai diminuindo o nome, né? Aí ficou Cello. E aí começaram a me chamar de Cello para cá, Cello para lá. Eu, já que impregnou o apelido, eu resolvi então fazer a assinatura. Eu escrevi o Cello para diferenciar um pouco, né, do Marcello Mastroianni, e eu escrevi ele com 2 L's e 2 N's. Então, é Cellon com 2 L's e 2 N's no final. Ficou uma assinatura mais artística. Acho que um pouco faz parte do ser criativo da gente. Legal. Tchelo, mas você nasceu... Eu sempre achei, até vendo a sua história aqui, eu sempre achei que você era mineiro, cara. E agora eu descobri que você veio lá de Ipiranga, aqui em São Paulo. Te decepcionei, né, Thiago? Não é do posto, mas é de Ipiranga. Mas é Ipiranga. Não sou do posto Ipiranga, mas... Criativo, né, Reinaldo? O Reinaldo gostou dessa. Eu gostaria de ter sido mineiro, de ter nascido em Minas, porque eu me considero mais mineiro do que paulista, embora tenha nascido em São Paulo. Mas eu fui muito novo morar em Minas Gerais, em Ipatinga, e é lá que eu acabei construindo, né, boa parte da minha história, que eu tive a oportunidade com as minhas próprias mãos de construir. Então, eu me considero mais mineiro, apesar do registro ser de Ipiranga, São Paulo. Legal, Tchelo. E como que foi a sua caminhada? Então, com que idade você se mudou para Ipatinga? Foi a sua primeira cidade em Minas ou foi Ipatinga? Foi Ipatinga. E ali você ficou? Fiquei até vir para Canção Nova. Com quantos anos você foi para lá? Eu fui com 9 anos e
vim para a Canção Nova mais ou menos com 22 anos. E o que você viveu, do que você lembra da sua infância aí, para a gente depois entrar exatamente, porque o sentido de estar no PHN é ter esse grande momento de impacto, de conversão, aquela rota que você seguia e de repente você, opa, o caminho é esse, e voltou para o outro lado. Até os 9 anos, o que você se lembra? Você já tinha uma caminhada com Deus ou foi a partir de quando você chegou em Minas? Em que momento Deus chegou na sua história, na sua vida? Como é que foi? Então, na verdade, a gente começa a compreender a história da gente de trás para frente, né? Depois que a gente viveu um bom tempo, aí a gente olha para trás e a gente começa a compreender como que Deus foi construindo a nossa história, né? Mas, para não ser tão diferente, eu comecei a minha caminhada assim por volta dos 16 anos. Foi no momento em que eu encontrei com Jesus. Antes disso, né, dos 9 até mais ou menos os 15 anos, eu tive aquela fase negra da minha juventude, né? Eu acabei vivendo um momento muito difícil, familiar, e acabei me envolvendo com drogas, como entrei numa gangue, e ali já comecei a traficar. Ou seja, resumindo, foi um período escuro, mas foi um período necessário, porque foi esse momento que me levou para Deus. Eu tive a oportunidade de estar passando por isso, e aí, em um dado momento, Deus se apresentou na minha vida, e no momento em que Ele entrou, foi definitivo. Ele entrou, e foram mais ou menos uns 2 anos, assim, aquele processo intenso de conversão, e daí para frente foi só caminhando com Deus mesmo. Aí já comecei a me envolver nos trabalhos da igreja, já tinha muito trabalho voltado na arte, com música, tinha ministério de música, tinha um ministério de teatro. Como você disse no início, paralelo a isso, eu entrei numa companhia de dança e nós, era uma companhia que disputava um campeonato que é hoje o maior campeonato de dança do mundo, que é em Joinville, né? Que é o Festival de Dança de Joinville. Nesse campeonato eu acabei dançando por 7 anos nesse grupo. Tivemos vários títulos importantes e tudo isso foi se acumulando, vamos dizer assim, na minha carreira artística. E aí, por volta, então, dos meus 22, 23 anos, eu comecei um caminho com a Canção Nova. Já tinha um desejo enorme no coração de viver em comunidade, tudo aquilo que o Padre Jonas pregava, né, os princípios da Canção Nova, né, de viver o PHN, de viver o Por Hoje Não, já era a pregação da minha época, e foi essa pregação que me atraiu a Canção Nova. Claro, teve outras coisas, por exemplo, a questão da vida fraterna, de viver em comunidade, né, tudo isso era algo que eu gostaria de viver, e de viver de forma intensa. E a Canção Nova apareceu apresentando essa possibilidade. Foi então que eu fui começar a fazer o caminho, né, com a Canção Nova, que durou 2 anos, foi um caminho intenso, até que eu ingressei, de fato, em 98. Faz um tempo. Então, quando nasceu o PHN, você estava entrando na Canção Nova, que começou em 98. Quando começou o PHN, interessante, eu entrei na Canção Nova em 98, em 98 a TV entrou no ar. Foi uma experiência forte, porque mudou toda, né, o contexto de trabalho na Canção Nova, né, de comunidade também, porque todo mundo se voltou para aquela necessidade do momento. E o PHN chegou no final do ano, deste 98, minto, em 99, porque eu entrei em 98, foi meu período de noviciado. Em 99, teve o primeiro PHN, onde eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Dunga para fazer um teatro muito significativo na época, que ficou marcante, né, tem fotos, né? Pena que não tive a oportunidade de trazer essas fotos, né? Mas eu apresentei nesse teatro Um Drogado, numa privada. Quem se lembrar desse dia, dessa cena, vai logo se lembrar, né? E também introduzi, nesse mesmo PHN, uma apresentação de dança, que até então era uma coisa bem nova para a Canção Nova. Sim. Então, eu vi que Deus ali estava utilizando os meus talentos para começar uma nova fase, que estava se começando mesmo uma nova fase com a televisão, mas também Deus trazendo pessoas
que tinha talentos, que agregava valores. Para esse apelo à juventude. Ô, Tchelo, vamos voltar lá um pouquinho naquela época. Então, você mudando de São Paulo, saiu de Ipiranga, foi para Ipatinga para se drogar, então. Porque, na verdade, você chegou lá com 9 anos e você começou já a entrar nessa fase negra da sua vida, como você falou, né? E aí, mas como é que foi isso de descobrir, chegar recém numa cidade e você, ao invés de, sei lá, de trilhar um caminho... Como é que era a sua história familiar? Só para a gente entender um pouco que quadro você tinha e por que você acabou justamente mergulhando nisso aí. Por detrás de cada decisão que a gente toma, seja ela boa ou não, sempre tem um fato por detrás. Né? Ninguém se torna mal da noite para o dia sem nada acontecer. Eu acordei hoje, vou ser mal. Vou começar a usar droga porque eu acho isso bacana. Não é assim. Eu sempre tive uma família de relacionamento muito difícil. E, naquele momento, eu estava tendo uma imagem da minha família muito degradada. E, sobretudo, na pessoa do meu pai. E aquela experiência negativa com o meu pai, naquela fase que eu estava vivendo, era aquela fase que eu tinha ele como referência. E eu acabei tendo uma decepção muito grande com ele ali, naquele momento. E foi ali que nasceu uma rebeldia no meu coração. Né? Aí acontece todo um disparo na nossa afetividade, né? A gente se fecha à relação familiar e eu me abri a uma relação social que estava próximo de mim, que eram meus amigos e primos que já tinham envolvimento com droga e foi muito fácil ingressar nesse caminho aí porque eles te acolhem como um pai e uma mãe, né? E eu não tenho nada que dizer mal deles, porque, por um tempo, eles me foram solidários, né? De forma, entre aspas, positiva. E foi aí que eu acabei conhecendo aí o mundo das drogas. Eu não me aprofundei, eu não fui aquele cara assim, que vivia, né, drogado. Assim, eu acho que eu peguei mais a linha do tráfico do que do uso, embora tenha usado. Então, foram 6 anos nessa fase mais escura aí. Exato. E agora, você contava para a gente que, no momento, Deus se apresentou para você. Como que foi esse encontro com Deus? Que impacto foi esse para você, de fato, sair dessa solidariedade que você tinha e até de uma forma de renda que você tinha, porque, com certeza, se você traficava, você também ganhava uma graninha ali com isso aí. E em que momento que isso mudou? Você trabalhava nessa época? Você já começou a trabalhar cedo, assim, também, ali nessa fase de adolescência, entre 15 e 16 anos? Como é que foi isso? Eu trabalhava numa farmácia e eu usava da farmácia para... Tinha um remédio que a gente tinha na farmácia que ele, né, também... Dava um baratinho. Dava um baratinado na cabeça da pessoa. Então, eu trocava essa droga da farmácia pela maconha. E aí a maconha eu distribuía no meu grupo, nessa gangue. E não ganhava quase nada. Na época, não visava dinheiro. Era uma questão de convívio ali com aquele tipo de negócio. Mas aonde foi que Deus entrou? Deus entrou no momento em que eu já não estava mais satisfeito, aquilo não me preenchia. Tinha algo dentro de mim que precisava acontecer e que não era ali, no meio das drogas, não era ali no meio daqueles irmãos, entre aspas, solidários, que eu ia encontrar. E, de repente, eu acompanhava um rapaz que namorava com uma menina que era de um grupo de jovens, que chamava Quack. E como chamava? Quack. Quack, de pato. Quack. Tipo... Quack. Quack, quack. E aí eu acabei... eu tinha que acompanhar ele, nós éramos amigos, e aí, um dia, do lado de fora da igreja, eu comecei a ouvir os cânticos, as músicas, a alegria daqueles jovens, e me deu o desejo de ir lá, curiosamente, olhar o que estava acontecendo lá em cima, né? Era no andar de cima, e lá fui, tive a oportunidade de chegar lá, e ouvindo e vendo aquela alegria daqueles jovens, eu disse para mim, é isso que eu quero. É isso que eu quero ver. É isso que eu procuro. E esse lugar era onde? Era em Ipatinga? Era em Ipatinga mesmo, numa paróquia, no bairro Cidade Nobre, lá em Ipatinga, uma paróquia bem central, que era no meu bairro, essa paróquia, nessa igreja, e havia lá esse grupo, e foi nesse grupo que aconteceu a minha primeira experiência com Cristo, e foi nesse grupo que aconteceu todo um desvinculamento com essa gangue. Eu tive que ir até o líder pedir, né, autorização para sair. E não é tão fácil assim você se desligar, né? Mas eles também compreenderam
E dali para frente, Deus foi trabalhando profundamente no meu coração. O Cello, e dessa transformação, desse impacto com Deus, a entender que Ele tinha um projeto para a sua vida também como um evangelizador, como um missionário. Você passou dessa fase toda aí e começou, com certeza, a ter um testemunho de quem teve uma vida transformada, como a que você teve. E, de repente, que história é essa de chegar a fazer um caminho vocacional, como você dizia ainda, já um pouquinho antes, para pertencer a uma comunidade, uma tal de Canção Nova? Como é que foi isso? Então, quando a gente começa a beber da água, né, a gente vê que o poço ainda é mais fundo, né, a água melhor ainda está mais no fundo, né? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu comecei a beber dessa água dessa comunidade, dessa paróquia, do grupo de oração. Aí foi muito rapidamente, Deus foi me usando. De repente, eu já era ali, eu já tinha um ministério de música, já estava pregando na igreja, já estava na liturgia, já saía para pregar encontros, né? No momento em que eu vim para a Canção Nova, a gente já movimentava uma média de 4.000 jovens por fim de semana. Então, a evangelização naquele período era muito forte, porque a renovação também estava no seu auge, né? Então, foi através da renovação carismática que eu tive a minha experiência, e foi a própria renovação que me fez, né, viver toda uma experiência como evangelizador, como você disse. E aí vai crescendo no coração, né, de beber água, ir para águas mais profundas, como diz João Paulo II, né? E eu comecei a buscar, então, outros questionamentos que eram mais, vamos dizer assim, mais vocacional, né? E eu queria entender qual era o meu chamado. Comecei, então, a me aproximar da Canção Nova, porque naquela época já ia muitos missionários da Canção Nova lá em Patinga, né? E me lembro que foi num encontro com o padre Jonas Abib, que teve lá, o padre Jonas e o Nelsinho, e ele pregava justamente sobre o PHN, que era PHN, minto, era o Santos Onada, né? E o Santos Onada veio o PHN. Então, ali eu falei assim, é isso. Eu encontrei, né, a linha do horizonte. E aí eu comecei a desenrolar aí esse novelo da vocação. Bom, no segundo bloco a gente vai ter muito mais para falar sobre o testemunho, sobre a vocação, sobre o tempo de missão, sobre também os seus trabalhos aqui na Canção Nova. Mas, Fael, antes da gente ir para o intervalo, divulga aí para a galera as redes sociais, como é que a galera participa com a gente aqui. Com certeza, se você quiser participar conosco deste programa, o Instagram, nosso Instagram é PHN, @PHN_oficial, Twitter e Facebook, PHN Oficial. Se você quiser mandar o seu testemunho, vai que um dia você está aqui nessa cadeira, ou pelo Thiago, ou pelo Peter, ou pelo próprio Dunga sendo entrevistado, o e-mail é phn@cançãonova.com. Nós vamos para um breve intervalo agora, cantando aqui com a banda Gibors, eles que estão sempre tocando aqui, acompanhando o Dunga, ou o Peter, ou o Thiago Tomé. É bom demais estar com vocês aqui. E essa também esteve no DVD eletroacústico. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou. E onde eu cheguei, eu grito para me ouvir. É porque sei que estás aqui, escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou. E onde eu cheguei, eu grito para me ouvir. Estamos de volta aqui no PHN, na TV Canção Nova. Depois de 20 anos nessa caminhada linda, a gente volta cantando mais uma daquelas que estão no DVD eletroacústico, assim, ó. Eu sei que eu não pertenço a este mundo, tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou. Treme o meu ser e teme o meu viver. Eu sei tu és o meu Senhor, da minha vida és o Salvador. Eu quero te louvar
você. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, o seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Yeah, yeah. Quero e preciso, essa linda canção. Deixa eu chegar aqui, deixa eu chegar aqui do outro lado, perto do Fael. Tiago, segura um pouquinho. Chegando pra gente falar parceiro, vamos do fazer livro aqui, de hoje, né? dica de hoje. O livro de hoje é esse aqui, que não é do personagem do Cantinho da Criança Leonildo, é do Helenildo. Ele é o livro Ser Humano, obra-prima das mãos de Deus. O que fala esse livro, Tomé, você sabe? Eu ainda não tive a Então, oportunidade de conhecer, mas Ele você, fala com sobre certeza, os valores da vida, entre alguns assuntos importantes, né, como o aborto, a eutanásia. E quem lê ele vai poder entender um pouco mais sobre o valor que tem a vida, esse dom tão importante que Deus nos deu, né? Quem lê Helenildo, quem lê ele, né? Tipo isso. Quem lê ele. Então, quem quiser ler Leonildo aqui... Mais uma vez. Ser humano, obra-prima das mãos de Deus. Você pode ou ligar para a gente, ou você pode acessar loja.cançãonova.com. Lá você encontra esse livro. E sabendo, claro, que os produtos Canção Nova, você comprando, você está ajudando na campanha. Você que é sócio evangelizador, você recebe aí na sua casa o boletim para contribuir com a gente. Se você for sócio pelo débito automático, eu peço para você ficar espertinho, porque eu sou sócio do débito automático e esses dias não estava chegando para mim, Thiago. Então, eu percebi, né, que não estava chegando, liguei lá no banco, falei, ô, Dudu, tá querendo a contribuição lá para a Canção Nova, eu quero ajudar, como é que faz? Vocês não vão deixar eu ajudar, não vão deixar eu ser solidário? Os caras voltaram e agora estou ajudando. E para onde que estava indo? Você não sabe. Tava ficando para mim, é por isso que eu estava conseguindo comprar uns X-Bacon a mais no fim do mês. Entendi. Mas é isso aí. E, lógico, para acompanhar um bom X-Bacon, se você estiver de dieta aí, você pode comprar a água Canção Nova também, né? Bacon, água, Canção Nova. Água Foi Canção Nova, é muito bom. A Água Canção Nova, se você quiser ser um distribuidor da Água Canção Nova, ligue 3186-2100 ou acesse agua.cançãonova.com. Tá aí, tá dado o recado do Fael aqui no PHN. Obrigado mais uma vez. Que Valeu. alegria estarmos juntos. Estamos juntos. Muito trabalho pela frente, muita missão. Tiago, deixa eu chegar aqui com você agora para a gente falar um pouco mais dessa segunda etapa, que é justamente mais vocacional. Você falou desse processo de caminho vocacional até chegar aqui na Canção Nova. Inclusive, tem muita gente que tem essa curiosidade de saber, poxa, como é que eu posso fazer parte dessa comunidade? Eu também vivi uma experiência como você, de ouvir uma pregação, de participar de um momento de oração, de conhecer, e você fez parte da comunidade 15 anos, você esteve aqui 15 anos. conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. E que homem novo foi esse que nasceu ao longo desses anos aqui? E como foi primeiro essa experiência de ser avaliado? Porque para entrar na comunidade você não faz prova, mas passa por algumas triagem, provas, né? provações, né? Como é que você poderia, já que você foi um grande evangelizador, você é um grande evangelizador, mas eu quis dizer, foi antes, de já pregar antes, e até depois entrar na Canção Nova, fez aquele caminho vocacional, e depois trabalhou em tanta coisa aqui já, né, Tielo? E como é que é essa experiência? Porque muita gente acha, poxa, eu sou um profissional de rádio, vou chegar na Canção Nova, vou ter essa possibilidade de trabalhar com isso. Ou então eu sou um cinegrafista, ou eu sou um grande cantor, vou chegar na Canção Nova, vou estar nos palcos. Tira um pouquinho dessa dúvida para a galera e explica o que realmente acontece de fato quando você abraça uma vocação e trilha todo esse caminho aí, como foi que você trilhou. Bom, até o momento em que eu entrei, eu não tinha clareza exata do meu específico enquanto profissional, né? Eu fazia muitas coisas, né? Eu tinha várias vertentes ali que estavam minando dentro de mim. Mas, é como você disse, você entra na Canção Nova, você faz uma triagem, né? Você vai passando por vários setores até você se identificar e aqui é o meu lugar, né? E muitas vezes nem quando você identifica você acaba ficando, né? Mas eu passei por vários setores. Eu comecei na duplicação de cassete quando eu entrei,
né, ficava escondido numa salinha tediosa, né? Eu detestava ficar lá porque eu ficava sozinho, preso numa salinha o dia inteiro, fazendo a transferência dos cassetes da época para o DAT, né? Era uma outra ferramenta. E aí eu acabei que não gostei muito dali. Logo eles me mandaram para Gravatar. Lá eu fui ser diretor artístico da rádio em Gravatar. Inclusive lá em Gravatar eu exerci um pouco do meu dom de cantar. Tínhamos uma banda lá e eles me chamavam de Dunga do Nordeste. Olha aí. Era muito engraçado porque eu passava ali nas ruas, talvez alguém de Gravatar que esteja assistindo aí vai lembrar. Eu passava pelas ruas, o pessoal falou, ô Dunga! Eu falava, opa! Não ia desmentir, né? Claro. Não dava tempo de explicar que eu não era o Dunga. Mas, Tchelo, mas as agora pessoas acham que eu pareço um pouco... Mas agora a gente vai querer ouvir um pouquinho Não, do Dunga do Nordeste. Não, alguma coisa você vai cantar não aí dessa arrisca. época. Vamos, ô, Reinaldo, você Não. me ajuda nessa? Vamos lá? O Nato, vamos... Não, o que... Não, Tchelo, não é possível. Você tem Não que lembro lembrar música, alguma não que você lembro fazia lá letra. em Gravatar. Não é possível. Você vai... Não me lembro mais. Você vai lembrar Não alguma. adianta. Ô, Tchelo. Mas faz tanto tempo, tipo lá, tem mais de 20 anos que eu fiz isso, depois eu fui para outras áreas e não acabei exercendo mais esse dom, né? Mas foi realmente essa experiência de viver o finalzinho dessa frase. Tua vontade tem que acontecer. E é assim que você vivia na Canção Nova e também eu tenho certeza que tem vivido após a sua saída da comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Depois de Vamos. Gravatar, para onde que você foi, que você viveu mais na Canção Nova, até em que ano você saiu e o que aconteceu nessa história toda para você vir a pedir dispensa da comunidade Canção Nova? Então, aí depois de Gravatar, eu voltei para Cachoeira Paulista. Na época estava abrindo casas de missões no exterior e precisavam de jovens que estavam solteiros na comunidade, principalmente homens, para enviar para a missão. Então, eu vim, fiquei um tempo aqui em Cachoeira, treinando na televisão, e, em seguida, eu fui remanejado para Roma. Roma foi uma passagem rápida, de 3 meses, e, por ocasião da primeira transmissão lá no Santuário de Fátima, que foi a primeira transmissão internacional que a Canção Nova fez, eu estava nessa transmissão, eu mais os irmãos que estavam na Casa de Roma, e o Eto, na época, disse para nós, ali no final da transmissão, que quem veio para a transmissão já ia ficar remanejado, porque o sinal ia entrar para toda a Europa ali, ia precisar dos missionários lá. Então, eu acabei ficando mais 4 anos em Portugal, e devo muito a essa missão, porque foi lá que eu aprendi muito sobre televisão, né? Foi lá que eu aperfeiçoei muitas técnicas de câmera, de editor, de diretor, de iluminador, né? Tive a oportunidade de aprender um pouco sobre satélite, né? Fazíamos as transmissões lá, éramos poucos missionários, só tinha eu, mais uns 2 rapazes na missão, então a gente acabava fazendo tudo. E eu devo muita missão por isso, porque o meu crescimento ali foi gigantesco, né? Então, voltei para o Brasil com uma bagagem muito grande. Inclusive, lá você dirigiu um clipe lá em Portugal, não foi? Na verdade, o clipe Fé e Razão, com a Celina Borges, né, eu fiz em Roma nos 3 meses que eu estava lá. Foi uma experiência inédita, porque a Canção Nova, eu não tinha habilidades, assim, nunca tinha feito clipes, né? Mas me deu vontade, numa ocasião a Celina estava por ali, eu falei assim, por que não, né? Vamos fazer, e fui. Eu, o Aldair. Um abraço para o Aldair também, que foi o cinegrafista. E foi assim, o clipe que abriu os horizontes, né? A partir dali vieram outros, né? Quem tiver curiosidade de conferir, vai lá no YouTube, lá, a Fé e a Razão. Fé e né? Razão, Fé e chama a Razão. música, da Celina Isso, Borges. da Celina Borges. É um clipe maravilhoso, Ficou muito todo bom gravado em Roma, né? Com as imagens, né, de Roma. Então, é um clipe bem peculiar. E depois, voltando para Portugal, fui fazendo várias outras coisas de televisão, fui diretor de vários programas, viajava muito, conheci muita coisa, então foi inédito, né? Portugal foi um crescimento, sem dúvida, que marcou a minha carreira. Depois volto para o Brasil, aí começa o calvário. Esse retorno não foi tão positivo, porque eu vim de Portugal muito desgastado, e vim direto para Queluz, que era um lugar uma casa de acolhimento para quem estava mais fragilizado. E ali, em Queluz, eu já vim de Portugal com problema de coluna. No final de 2005, que foi o ano que eu retornei, acabei tendo que me submeter a uma cirurgia de coluna, uma cirurgia bem delicada, né? Tive que colocar uma prótese. E ali começou a aparecer várias outras
situações de sofrimento, foi uma avalanche de situações ao mesmo tempo, né? E aí, no meio disso tudo, também veio os questionamentos da vocação, veio o questionamento, né, da minha pessoa, da minha existência, eu ali já perto da casa dos 35 anos, né? A gente tem mesmo essa fase para se questionar, e é bom que se questione, né? Então, foi tudo acontecendo aí nesse momento. Até que eu comecei a mudar de um setor para o outro, por causa da situação de coluna, eu tinha que mudar um pouco as atividades para não prejudicar tanto. Que eu fui ser, então, diretor de DVD, era de DVD, de clipe, documental, né? Foi onde nasceu o primeiro trabalho, Barco à Vela, com a Eliana Ribeiro. Foi um trabalho espetacular, assim, não dá aqui nem para achar palavras que expresse, né? Eu não sei se as pessoas conseguem compreender, né, o quão grande foi aquele trabalho. E, para mim, foi uma experiência muito interessante, porque foi ali que eu comecei a me identificar como um profissional, né? Hoje, eu me considero como um diretor artístico. Minha profissão, que está mais em evidência, é ser diretor artístico. Embora eu tenha muitos outros talentos. Por exemplo, na área da fotografia, né, meus trabalhos documental, quando eu comecei na Canção Nova, eu tinha um blog que chamava Fotos que Falam. Era um blog que eu postava algumas fotos e fazia alguns comentários, mas era assim uma explosão no Brasil. Tinha muitos seguidores e ali eu me vi também um grande potencial. Você continua fotografando? Continuo registrando? fotografando. Continuo até hoje fazendo os meus registros, né? Eu sou um fotógrafo da área documental, né? Só que, voltando para Ipatinga, acabei tendo que me adaptar à realidade social, de fazer casamentos, né? Fazer aniversários, batizados, gestante, newborn, e já tinha um pouco de talento, então as coisas foram acontecendo. Depois, logo em seguida, em 2011, veio o DVD do Dunga, na sequência, né? Todo mundo ali meio que motivado com o trabalho da Eliana, falou, vamos gravar o próximo já, né? Sim. E aí veio o eletroacústico, né? Aqui eu deixo já meu abraço para o Dunga, porque ali também nasceu uma relação muito forte com o Dunga. Eu acho que eu e o Dunga nós temos muita coisa em comum, nós pensamos iguais, nós nos parecemos em muita coisa, e dizem que até fisicamente. Né? Inclusive lá em Gravatá, você já foi o Dunga de Gravatá? Já passei por Dunga em Gravatá. E aí veio o eletroacústico, que foi um outro marco muito importante na minha carreira, e para a Canção Nova também, né? Foi uma explosão o eletroacústico. E logo depois do eletroacústico eu fui fazer um documentário com a Eliana Sá e o Ricardo Sá na Polônia. E foi lá na Polônia que nasceu a inspiração deste livro que nós temos aqui, que eu vim falar um pouquinho dele também. Foi um momento muito de Deus lá na Polônia. Eu tive uma experiência muito forte com Jesus Misericordioso, com a Divina Misericórdia. E de tudo que eu estava vivendo já tinha uns 5 anos que eu estava nesses conflitos interiores, muito sofrimento, sobretudo na minha família, foi que Jesus falou comigo claramente, Marcelo, eu quero que você escreva, ele não falou para me escrever um livro não, Tiago, ele falou, eu quero que você escreva todas as respostas que você encontrou ao dar sentido aos seus sofrimentos. Então, eu já vim da Polônia com essa inspiração. Com uma direção de Deus, foi uma direção já... Uma direção, uma inspiração de Deus. Então, não é um livro que nasceu de uma vontade própria. Se eu tivesse que escolher escrever esse livro, eu não escolheria, justamente por causa do tema, né? Um tema bastante difícil de falar, né? Um tema que tem muitas controvérsias, né? Mas é um dos temas mais importantes, hoje eu entendo que é um dos temas mais importantes da realidade da existência humana. Falar sobre o sofrimento é falar sobre a nossa existência no mundo atual em que nós estamos vivendo, em que o sofrimento está em todos os lados, em todas as classes sociais, em todas as dimensões da vida humana, as etapas da vida humana. A criança já nasce sofrendo, morre sofrendo, vive sofrendo, e muita gente não sabe o que fazer com tanto sofrimento. Mas nós vamos ver aí no próximo bloco, vamos aprofundar, né? O sofrimento é uma ferramenta maravilhosa de santidade.
Verdade. Tchelo, você foi falando um pouco dessa sua caminhada. Claro que no terceiro bloco a gente vai falar um pouco mais do livro, que é o sentido salvífico do sofrimento humano, mas eu queria que você conseguisse dividir um pouco para a gente. Antes, na sua adolescência ali, qual era o seu PHN? Qual foi a grande conversão? Talvez essa saída das drogas para a vida na igreja. Depois, na Canção Nova, você consegue identificar o PHN da Canção Nova, aquela sua luta, que conversão foi essa que você viveu aqui? E depois da saída da Canção Nova, para a gente coroar também no terceiro bloco com a partilha desse livro. Você consegue identificar isso? Porque eu gosto sempre de ser muito concreto aqui no PHN, de que as pessoas que nos acompanham consigam viver também um pouco daquilo que a gente está vendo. Porque você falou da história na Canção Nova, aí talvez a pessoa fale, poxa, mas eu nunca vou entrar na Canção Nova, eu nunca vou ser remanejado. Na verdade, eu nem sei o que é isso, é ser transferido, mudar de país e tal. Então, às vezes a gente tem uma linguagem própria aqui que quem está acompanhando não entende. Mas que sentido é esse? Bom, talvez quem viva lá fora, quem vive uma vida social, ou talvez não tenha uma vocação, um chamado como o que você teve, talvez ele se identifique exatamente com esse momento. Antes da Canção Nova, um PHN. Dentro da Canção Nova, talvez você consiga também trazer essa luta de conversão. E pós-Canção Nova. Eu nem gosto muito de falar da parte anterior, antes da Canção Nova, porque eu acho que ela é só um pretexto para o que vem depois. Certo. O melhor do vinho vem sempre depois. Mas antes, o PHN tinha uma característica, que é aquele momento em que você rompe com o pecado. Perfeito. Você se desliga daquelas ocasiões que te levam a pecar. Depois, na Canção Nova... Que foi, nomeia isso pra gente, que foi sair da droga para... Que foi sair das drogas, não só. As drogas é só Mas a realidade familiar, como você falou... Todo esse contexto de família, de relação com o pai, relação difícil, né? Todo esse contexto fez com que eu chegasse às drogas. E aí veio as drogas e veio outras coisas, né? Mas depois, o que mudou depois na Canção Nova é que o PHN passou a ter uma característica de se manter não no estado de pecado, se manter fora do estado de pecado, se manter no estado de graça. Né? Sim. O PHN, ele é fundamental para você romper com a vida passada. Mas não basta. Você precisa de continuar dizendo sim todos os dias. E esse processo de continuar é que eu chamo um processo de santificação, que é a proposta do livro. Então, hoje eu entendo dessa forma. Até então, eu tinha uma outra concepção, que era essa coisa da santidade, que o padre Jonas prega tanto, o Monsenhor Jonas, né? Que é permanecer no estado de graça. E esse é um desafio para o resto da vida. Né? Eu gosto muito da colocação que o padre Paulo Ricardo faz, que muitas pessoas vivem aquela questão da primeira morada, vivem lutando para ser salvo. Eu preciso de estar sempre na primeira morada, que é o estado de romper com o pecado, mas esquece que o fundamental não é ser salvo, é ser santo. Né? E ser santo não é só romper com o pecado, ser santo é o acúmulo de virtudes que nós vamos adquirindo no dia a dia, que vai nos tornando uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais santificada. Maravilha. A gente já então fala no próximo bloco um pouco desse livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Marcelo Pereira é o Cellon aqui na Canção Nova. Vai ser sempre, né, Cellon? Acho que você vai ser sempre o Cellon da Canção Nova, né? Onde você estiver, eu acredito que você vai ser reconhecido assim. E é muito bom poder estar com você aqui hoje, irmão. Foi uma surpresa também para mim, porque tive esse privilégio de estar aqui. Eu sou sempre... Existe esse trio aqui, né, do PHN, então é o Dunga primeiro, depois o Peter e tem eu. Então, hoje eu estou tendo essa feliz alegria desse encontro, e como você sabe, e sempre viveu muito próximo da Canção Nova, quando não dentro mais, mas é a providência divina quem rege. Então, acredito que foi realmente Deus que nos quis aqui, partilhando esse momento e levando até você um pouco dessa experiência. Já que o Cellon falava dessas virtudes, elas vêm a partir dessa graça do Espírito. E essa canção também estava num dos DVDs, que era no DVD Barco à Vela. Então eu quero encerrar esse bloco clamando o Espírito, pedindo esse enviai sobre todos nós. Junto com a banda Gibors, a gente sai cantando assim, ó. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.
de amor. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Geração PHN! E aí, Fael, você faz parte dessa geração? Agora você lembrou de Agora mim, eu lembrei. né? Pra quem não sabe, o programa aí de casa está sendo gravado, ele já errou 3 vezes, esqueceu de mim. Agora lembrou, né? Miserável. Mas, ó, se você está assistindo aí, hoje nós traremos para você um vídeo super divertido que tem até a ver um pouquinho do que o Marcelo estava falando no começo, do apelido dele, né? Que é Cello. Foi simplificando, né? Foi diminuindo cada vez mais. O nosso convidado do vídeo de hoje é o DZ, que tem uma história parecida com o nome. O nome dele é Eduardo José. As pessoas começaram a chamar de Eduardo Zé. Aí depois chamou de Darzé e virou DZ. Até chegar Ficou no melhor, DZ. DZ, ficou? Melhor, eu também vamos acho. conferir aí o Então DZ. vamos conferir o DZ. Vai lá, DZ! Prontinho. Fala galera, tá começando mais um programa Playlist, esse programa onde eu apresento música boa para você e para o seu coração, porque música ele entra pelo ouvido e vai direto para o coração, comprovado cientificamente por mim mesmo. Na categoria Descoberta hoje nós temos a Missão Morada Incendiada. Missão Morada Incendiada, eles são de Araçatuba, São Paulo. Quem me indicou essa banda, né, esse ministério, foi o Davi da Hora. Um abraço pro Davi da Hora, me segue lá no Instagram. Você também, se você quiser me indicar alguma banda no Instagram, vai estar aqui, é só você seguir. Vou deixar aí na descrição o link do vídeo pra te encontrar. Bom, na categoria Replay hoje eu só queria falar de novo de uma banda que eu já falei nos playlists passados, se eu não me engano foi o playlist número 10, se eu não me engano, que é da banda Moriá. Banda Moriá, eu de verdade eu gosto muito, eu escuto as músicas porque eu gosto pra caramba, já falei deles. A banda Moriá, ela deu um tempo, né, deu uma parada, mas se Deus quiser um dia eles voltam, a graça de Deus, porque falando isso que o Brasil precisa de bandas boas católicas que falem de Deus. É isso aí, vou deixar aí na descrição o link do clipe Persistir. Vou levantar toda vez que cair. Se estiver no chão, eu vou persistir, eu vou lutar e nunca desistir. Sei que seu amor sempre existirá por mim. Na categoria internacional hoje nós temos a banda Sweetfoot e eu estou impressionado comigo mesmo de eu não ter falado de Sweetfoot nos playlists passados, porque eu conheço Sweetfoot há muito tempo. Sweetfoot é uma banda de San Diego, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, eles são surfistas e tudo mais. E, mano, Sweetfoot é antigo, Sweetfoot é famoso. Tem uma música do Sweetfoot, que se não me engano é a Meant to Live, ela fez parte do trilha sonora do Homem-Aranha. Homem-Aranha é aquele o primeiro filme do Homem-Aranha, lá, o original. Eu gosto mais do primeiro Homem-Aranha, porque ele é... Eu não vou ficar falando isso no programa, né, mano?
ficar falando de Homem-Aranha. Se você gosta de Homem-Aranha também, me segue lá no Instagram que a gente vai bater um papo sobre cultura nerd. Será? Será que o Thanos matou todo mundo ou todo mundo vai voltar? Não sei. Minha opinião é que vai voltar, mas tudo bem. E eu já ia esquecendo já de falar do link do clipe que vai estar aí do Sweetfoot, que é uma música que eu gosto muito, chama Dare You to Move. 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 Dare you to lift yourself out the floor. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas bandas. Vão lá, escutem eles. Falem lá com eles. Falam, ô, caramba, o DZ do playlist que me indicou vocês. Olha aqui o vídeo que ele indicou. Tudo mais. Se você fala inglês também, manda pro Sweetfoot. Não sei, vai que... Se você também quiser, pode me seguir lá no Instagram. É a terceira vez que eu tô falando do Instagram, mas é porque é legal, gente. Instagram é legal. Eu gosto do Instagram. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e... Não é tchau, é nóis, né? Muito bem, programa Playlist do DZ que vai ao ar todos os sábados no YouTube da Canção Nova. Então acessa aí youtube.com/Canção Nova que você pode conferir esse vídeo e todos os outros. O DZ que está sempre trazendo aí novidades sobre a música católica, enfim, músicas cristãs que talvez você não conhece, pode conhecer através do nosso querido amigo DZ. Que beleza. Fael, a gente tá falando sobre sofrimento. Já sofreu na vida, irmão? Até hoje, sofro agora, sofro todo momento, mas... Nós sofremos, o nosso diferencial é que nós sofremos em Deus, eles que nos dá força. Beleza. Falando em sofrer em Deus, Tchelo, agora eu quero voltar aqui. Obrigado, Fael. De nada, que É isso. nóis. Fica à vontade, sempre que precisar, estou aqui. Ô, Tchelo, mas tem muita gente que se pergunta por que Deus, que a gente ouve falar que é tão amoroso, que nos ama tanto, permite que a gente sofra. Tem isso aqui também, a gente encontra um pouco desse conteúdo aqui nesse livro, o sentido salvífico do sofrimento humano. Tem sim, Tiago, tem tudo a ver com o livro, porque é o princípio da história, né? Muitas pessoas acabam atribuindo a culpa a Deus. Muitas pessoas, né, acabam dizendo para Deus que ele é culpado de um desastre, de uma morte, né? Mas, na verdade, assim, o sofrimento, ele nasce primeiramente por uma desobediência de um anjo, que é Satanás, né? Começa, né, a surgir o sofrimento com a queda de Lúcifer, que, consequentemente, veio a queda de Adão e Eva, que, a partir do momento em que eles pecaram, que eles quebraram ali uma aliança de compromisso com Deus, o sofrimento passou a fazer parte da existência humana. Então, o sofrimento, ele é nada mais, nada menos, né, que uma recompensa que a pessoa tem ao cometer, né, algum pecado. Não que hoje todo sofrimento venha de um pecado. Por exemplo, você está com a sua família num carro, você está num caminho de santidade muito bonito, sua família em Deus, caminhando, de repente vem um louco, embriagado, o cara bate no seu carro, morre metade da sua família. Você não teve culpa, você não estava em estado de pecado, você estava, né, mas, consequentemente, o pecado de uma pessoa pode atribuir sofrimento a muitas outras pessoas. Um pai alcoólatra em casa faz a família inteira sofrer. Sim. E, às vezes ele não percebe, mas a família inteira sofre. Então, o sofrimento não é culpa de Deus. A existência do sofrimento é o resultado das escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. E elas têm consequências imediatas e consequências que duram muitos anos, né? E é bom que diga isso, que os nossos sofrimentos, eles é resultado das nossas escolhas. Então, fica claro aí que Deus não tem culpa. Porém, contudo, Deus, percebendo a existência do sofrimento humano, a existência do sofrimento em todos os sentidos, Deus utiliza desse sofrimento para redimir o homem. Então, o homem, a partir de Cristo, o próprio Cristo utilizou do sofrimento, né, ao passar pela paixão, morte de cruz. Cristo utiliza do sofrimento para redimir o próprio sofrimento humano. Então, nós precisamos primeiro entender
aonde que nasce o sofrimento, né? Qual é? É uma pergunta que eu faço muito, né, quando eu vou falar desse tema. Eu pergunto e as pessoas acabam também, né, fazendo essa pergunta, né? Mas e aí, né, quem criou o sofrimento? Deus é conivente com tudo que está acontecendo Porque no se ele mundo? pode tanto ou pode tudo, por que ele Por que permite... não pode acabar, né, Sim. com o sofrimento? Mas aí que está, Deus sendo Deus, e só Deus é capaz de tirar um bem de algo trágico. Uhum. E Deus tira um bem do sofrimento. Então, Deus podia ter tirado o sofrimento, mas Ele escolheu fazer do sofrimento um upgrade, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas pudessem ser santificadas e chegarem a ser salvas. Então, o sofrimento é uma ferramenta, em primeiro lugar, uma ferramenta de santificação. Isso nós temos muito claro ali nas aparições de Fátima. Já nas primeiras aparições, Nossa Senhora vira para os pastorinhos, Francisco, Jacinto e Lúcia, e diz para ele: vocês estão dispostos a oferecer-vos a Deus, né, para que Deus aceitarem viver todo o sofrimento que Deus enviar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório? Então, nós já vemos aí que o sofrimento ele já tem um benefício, né, de redenção mesmo, de salvar uma pessoa, né, de salvar uma alma que esteja no purgatório, num sofrimento grande, mas também de salvar uma pessoa que ainda está aqui num processo de conversão. Então, se eu estou vivendo um grande sofrimento, e eu sei que eu tenho ali talvez um pai doente, uma mãe doente, alguém que esteja precisando muito de um momento de conversão, eu posso utilizar esse sofrimento em prol dessa pessoa, a partir do momento em que eu ofereço, porque também não adianta só ter uma consciência que eu tenho sofrimento. Não, é preciso primeiro aceitar, eu preciso aceitar o sofrimento, porque quem não aceita não é capaz de ver nenhum benefício no sofrimento. João Paulo II diz que nós temos que olhar, que o sofrimento é a melhor maneira de nós ver o futuro. Porque eu não posso olhar para o sofrimento apenas no momento em que está acontecendo. Eu tenho que olhar o que está por detrás desse sofrimento. Qual é o benefício que eu posso alcançar através desse sofrimento? Então, eu tenho que olhar para o sofrimento, mas olhar para o futuro, o que está lá na frente. Se eu olho só para a dor, eu vejo só dor, só padecimento, mas se eu olho, nossa, mas se eu oferecer esse sofrimento, né, e foi exatamente isso que os pastorinhos fizeram, eles começaram a oferecer aquele sofrimento que Deus, né, havia enviado, e mais do que isso, eles começaram a inventar sofrimento para poder salvar as almas do purgatório pela conversão do mundo, porque Nossa Senhora já estava pedindo ali a conversão da Rússia, que era... naquele momento da história da guerra, estávamos dentro de uma guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a Rússia, com a sua ideologia do ateísmo, estava a espalhar o ateísmo no mundo inteiro. Então, Deus, vendo o risco que isso era para a igreja e para o mundo, Deus intervém, enviando Nossa Senhora a Fátima, 3 criancinhas, para pedir somente isso, que ofereçam, né, sacrifício pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Então, o sofrimento tem muitos benefícios. Eu passei muito tempo, Tiago, da minha vida, sofrendo sem utilidade. Né? Jung que fala isso, né? O sofrimento que não descobriu o seu significado. É triste, é drástico uma pessoa que sofre sem dar significado, sem dar sentido ao sofrimento. E eu, por muito tempo, sofri muito, sem utilizar esse sofrimento para alguma coisa, nem para mim, nem para os outros. Né? E a partir do momento em que eu descubro, né, que é possível darmos sentido ao sofrimento, é Viktor Frankl, né, que é um psicólogo que viveu dentro de um campo de concentração em Auschwitz, durante 4 anos, na Segunda Guerra Mundial, sob o regime de Hitler, e dentro do campo de concentração, ele começou a perceber que aquelas pessoas que conseguiram sobreviver eram aquelas pessoas que tinham um motivo para sobreviver. Aquelas pessoas que conseguiam dar nome, né, tinha endereço para aquele sofrimento. Ou porque tinha uma pessoa da família que esperava encontrar ela no futuro, ou era a esposa, ou era o filho. Né? E aí a pessoa encontrava ali. Então, ou seja, voltamos ali à teoria de João Paulo II. O sofrimento é a melhor maneira da gente ver o futuro. Então, as pessoas começaram a ver o futuro, e por causa daquele futuro, é possível superar
esse sofrimento, até mesmo superar um campo de concentração dentro de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Quero louvar a Deus, Cello, então, por essa inspiração, desde já, por essa experiência, porque nós estamos no momento da humanidade, eu acredito, onde as pessoas são mais depressivas, são mais entristecidas. O grande mal que acaba pegando a humanidade atualmente é justamente esse, né? De síndromes, de depressões. Então, porque justamente não souberam lidar com essa fase, com esse momento do sofrimento. Mas é muito interessante, às vezes, como nós somos evangelizadores, né, às vezes eu pergunto para as pessoas, mas quando é que você mais reza? É quando você está mais feliz? É quando está tudo bem? Ou quando alguém na sua família, quando você passa por um momento triste na sua família? É quando alguém na sua família está doente? É quando você perde alguém? É quando você realmente vive aquela solidão? Aí todo mundo fala, nossa, é justamente nesse momento que eu mais rezo. Então, o sofrimento, de fato, tem essa graça, esse trampolim, esse degrau para que nós nos aproximemos de Deus e façamos ali uma experiência maravilhosa, de que homem nenhum ou amigo algum nessa terra pode nos dar aquilo que só Deus pode nos dar, que é esse conforto em meio a essas situações difíceis que a gente passa. Esse então, é um outro benefício que o sofrimento traz. Quando estamos vivendo um sofrimento, é onde Deus mais se faz presente. Perfeito. A pessoa pode não ver, mas Deus está ali, né, cuidando com carinho, com detalhe, né, para que aquela pessoa possa dali tirar. Deus tira. Se a pessoa não tirar um benefício, Deus tira um proveito, né? É difícil você virar para uma mãe e falar assim, uma mãe que acabou de perder um filho, que nem o Rodrigo, nosso irmão que já foi da comunidade, ele perdeu o Gabriel com uma semana do parto, faltando uma semana do parto. E quando eu fui abraçar a Débora, a esposa dele, não tinha palavras. O que eu ia dizer para ela, né? Uma mãe que acabou de perder um filho que levou no ventre durante 9 meses e ali se viu um filho, né, morto. E não tem o que dizer. É o sofrimento nu e cru, né? Mas o bonito da história é que Deus utilizou daquele meio e está utilizando, pode ser que ela ainda não enxergue totalmente, mas eu já gravei um programa, eu tenho um programa que chama Na Escola do Sofrimento, no meu canal, e nesse programa ela deu um testemunho, e no testemunho que ela deu, ela já disse o benefício que ela recebeu, através da perda do filhinho dela. Deus deu para eles uma grande graça, que talvez não teriam recebido se não tivesse acontecido. Aí você me pergunta, mas Deus precisava tirar uma criança para a pessoa, né? Mas Deus sempre tira um bem maior, né? Nós não conseguimos, mas Deus consegue. Então, a importância de nós canalizarmos o nosso sofrimento dentro de uma espiritualidade, porque sozinho, só com a resiliência, não é possível, né? Uma pessoa que vive a depressão, você comentou. Sim. Se ela tiver apenas ali um tratamento psicológico, que deve ter, né? Não desprezo em nenhum momento, inclusive eu também, né, utilizo, mas ela precisa também de uma experiência espiritual, porque só em Deus é possível dar sentido aos nossos sofrimentos. De outra forma, é nadar, né, contra a maré, é nadar e ficar sempre ali nas margens das águas. O Cello, é interessante também porque quando a gente fala dessa experiência da arte, e com certeza tem muito artista acompanhando esse PHN agora, e o artista ele porta um pouco daquela melancolia, né? Principalmente ali na hora, de repente, de um rabisco, ou de uma foto, ou de uma composição, né? As grandes composições com certeza surgiram naqueles momentos talvez de maior tristeza, que você estava mais ali triste e de repente surge aquela pérola maravilhosa, aquele presente que é uma composição, aquele presente que talvez seja um livro. Isso é o lado bom do melancólico. Eu sou melancólico e é onde mais nascem as coisas em mim, é nos momentos mais difíceis. Exato, né? Então talvez seja isso também, para que algumas pessoas, como você falou, daquilo de se descobrir, de se entender, talvez você que porte uma grande parte artística em você,
traga um pouco dessa melancolia. Poxa, mas aí eu fico triste, aí eu me perco no caminho. Não, aproveita disso, né, Tchelo? Como você tem feito esse caminho aí, tanto de escrever, como de registrar, ou como até mesmo de fazer no seu canal, né? Até aproveita para... É um apostolado hoje, Tiago, Sim. porque não tem... São poucas pessoas que têm coragem de falar sobre esse tema. É um tema polêmico, né? Mas é um tema que urge hoje dentro de nós. E precisa... não existe uma resposta definitiva que vai resolver o problema do ser. Não existe. Já tentaram, ninguém conseguiu, nem João Paulo II, mas muitos se aproximaram, né? O apostolado é dar à pessoa a possibilidade dela compreender que a dimensão do sofrimento pode ser canalizada dentro de uma espiritualidade pela qual eu consiga dar sentido a esse sofrimento, que ele não é em vão, nenhum sofrimento é em vão. Só que se a pessoa não trilhar esse caminho, ele pode passar a vida inteira e perder a oportunidade até de se santificar através desse sofrimento, que é o que eu disse desde o início, né, do PHN, que é uma proposta do PHN. Sim. Não é só, né, estancar a bandeira do PHN e dizer, pronto, por hoje não. E aí? E amanhã? Se não tiver perseverança, né, se não tiver os problemas, eu até digo lá para os meus amigos lá, ó, cuidado com o que vocês pedem. Porque se você pedir fé, você está pedindo sofrimento. Para que serve a fé? Se não para viver nos momentos difíceis. Então, na missa nós pedimos isso, né? Senhor, aumentai a nossa fé. Sempre quando eu vou pedir, eu lembro, Senhor, aumentar, mas calma aí com o sofrimento, né? Mas o sofrimento, ele vamos dizer assim, o carro propulsor para nós adquirirmos as virtudes divinas, né? A esperança. Você vê que o que mais aflige uma pessoa depressiva? A falta de esperança, a falta de fé, a falta de confiança, né? E isso tudo é virtudes que nós adquirimos no momento do sofrimento. Tchelo, a gente tem pouco tempo, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, porque a gente deixou justamente para o terceiro bloco, mas é porque a gente tinha que falar um pouco desse PHN todo. E como é que as pessoas fazem agora, tanto para encontrar o livro, como para te encontrar nas redes sociais, e até mesmo como você divulgou aí, você tem um canal onde você já dá um pouco desse aconselhamento e desse apostolado. E também, com certeza, você deve sair em missão também, se as pessoas quiserem te chamar, sei lá, para uma pregação, para uma missão na cidade delas, como é que faz, onde que te encontra, e também o livro. O livro. Bom, o livro pode ser encontrado na Canção Nova, na loja Canção Nova, loja.cancaonova.com, você pode adquirir o livro, e também na Livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Na Escola do Sofrimento. É um programa que eu criei justamente para ajudar as pessoas a compreender essa dimensão do sofrimento. Nesse programa eu trago sempre um testemunho, tem vários, inclusive o do Dunga, Juliana de Paula, o professor Felipe Aquino, estão por vir aí. Né? Tem algumas pessoas que vocês já conhecem aí na mídia, né? Mas é muito interessante. E tenho também um programa de rádio com o mesmo nome, Na Escola do Sofrimento, na rádio Famílias Restauradas. É uma rádio do casal da Canção Nova, da Aliança, João Carlos e Maria Luísa. Nessa rádio, toda terça-feira, às 20 horas, eu também tenho um programa com o mesmo tema. E você pode acompanhar isso através do aplicativo Projetos Famílias Restauradas, ou Rádio Famílias Restauradas. Você vai encontrar o aplicativo e vai poder acompanhar também esse programa lá. Tem Instagram, tem Face? Tem o Instagram. Repente, porque fica mais fácil até de ali achar todas essas outras informações. Se você tem o desejo de algum dia me levar para falar sobre esse assunto, você pode acessar a minha mídia social, tanto o Facebook como o Instagram, com o mesmo nome, Na Escola do Sofrimento. Lá tem os meus dados e aí fica fácil da pessoa me encontrar. Te encontrar e te convidar para uma missão. Exatamente. Que beleza. Fael, alguma coisa aí para a gente finalizar aqui o PHN de hoje? Como é que foi para você? Muito bom o PHN de hoje, né? É interessante ver a história dele, porque assim como ele, né, aprendeu meio que na raça as coisas artísticas, assim, eu também vivi isso aqui na Canção Nova, né? Como o primeiro clipe que eu fiz aqui também, eu já trabalho com isso, produção de clipes, videoclipes, essas coisas, foi meio que sem saber como fazer, mas a gente vai, né, aprendendo ao longo do tempo. Acho que Deus capacita, né? Só não pode ser preguiçoso, né? Achar que usar isso como desculpa. Deus capacita, mas você fica de braços cruzados. Tem que também correr atrás, né, Tchelo? Procurar aprender mais sobre as coisas que, quando você deseja e realmente é escolhido por Deus, eu creio que Ele capacita. Amém.
Obrigado, Fael. Valeu. Até o próximo PHN. Valeu, boa noite. Valeu, Tchelo. Obrigado, meu irmão. E a gente vai encerrando com essa canção que fala bastante dessa experiência de um Deus que nos sustenta em meio ao sofrimento. E eu vou, por sugestão até do Rinaldo, e foi realmente inspirado, a gente encerra, vou pegar pelo refrão por causa da história aqui, e depois a gente volta lá no início da canção. O que der tempo você reza junto com a gente. Pois com teu braço forte, assim ó. Pois com teu braço forte Ele realiza prodígios, realizas prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Ele nos sustenta no sofrimento, realiza prodígios, realizas prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues o chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.